Quem é formado ou que já utilizou o financiamento estudantil pode solicitar um novo FIES? Essa é uma pergunta muito frequente e muitas vezes os estudantes são mal orientados nesse sentido. Bom, para explicar um pouco como funciona isso, quero deixar claro que a legislação do FIES ela consta de uma lei, de portarias e de editais. A cada processo é publicado um edital e às vezes alguma portaria para especificar e esclarecer como é que vai funcionar aquele processo, quais vão ser as regras, quem vai ser beneficiado, se houve alguma mudança significativa em relação aos anos anteriores ou não. Especificamente, referente a esse assunto, excesso para processo de vagas remanescentes, que também houve uma alteração, essa regra tem sido bastante recorrente, ou seja, é muito provável que no próximo processo de FIES, que deve ocorrer no segundo semestre de 2021, prevaleça. Ou seja, quem é formado pode solicitar o FIES? Pode. Quem utilizou o FIES, mas ainda não se formou, pode solicitar o FIES, desde que o tenha quitado? Também pode. Mas é fácil assim? Não, não é tão fácil. Por quê? Normalmente, quem teve FIES em algum curso e está querendo mudar de curso, que houve mudanças também na regra do aditamento de transferência, isso há cerca de um ano, que prejudicou muitos estudantes que, por exemplo, começavam um curso na área de fisioterapia ou de enfermagem, para depois mudar uma estratégia, mudar para medicina. Com essa mudança no aditamento de transferência, tudo isso ficou muito difícil. Então, esses estudantes que normalmente estão procurando um outro curso é porque normalmente não conseguiram naquele primeiro momento por não ter uma nota de Enem suficiente. E então procuram, então, teoricamente a gente está supondo que a maioria dos estudantes que são formados ou que já utilizaram o FIES e querem solicitar novamente, estão procurando cursos bastante concorridos. Não é só um achismo, é porque as suas perguntas são muito recorrentes na minha conta do Instagram, @bback_Brasil, e também nos próprios e-mails que eu às vezes recebo algumas dúvidas de vocês. Então, pode, mas não é simples. Por quê? Porque está previsto na legislação, especificamente nessa portaria, eu vou ler ela na íntegra para explicar para vocês e mostrar há uma ordem de prioridades nesse sentido. Então, primeiro, quem que pode solicitar o FIES? Observadas as opções realizadas na inscrição e os limites de vagas por grupo de preferência, os candidatos serão classificados e pré-selecionados no FIES na ordem decrescente de acordo com as notas obtidas no Enem, ou seja, do maior para o menor nota é onde estão classificados. Observados o grupo de preferência para o qual se inscreveram, atendida a prioridade indicada entre as 3 opções de curso escolhidas. Observada a sequência disposta. Então, isso consta lá no parágrafo 6 do artigo 1º da Lei 10.260 de 2001, que fala muita coisa sobre o FIES. Primeiro, os candidatos que não tenham concluído ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Depois, candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo FIES e o tenham quitado. Então, um exemplo de uma pergunta que eu recebi hoje por e-mail que eu verifiquei. A estudante lá de fisioterapia estudou 1 ano, acredito que ela viu que seja difícil conseguir uma mudança para medicina, porque o aditamento de transferência ele só permite que alguém consiga mudar um curso da mesma área de conhecimento a partir de 6 meses até 1 ano e meio, desde que a nota que o aluno tem no Enem quando ele ingressou tenha sido suficiente para ele ter entrado naquele curso na ocasião. Ou seja, essa aluna deveria ter tido nota para entrar em medicina na ocasião e por isso que ela poderia entrar agora e aceitar essa regra. Tá? Então, muito provavelmente orientaram ela, ela falou, a CPSA, Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento, faça um cancelamento do FIES, quite o FIES e solicite novamente. Pode funcionar? Pode, mas tem a prioridade que os alunos que não concluíram, que nunca utilizaram o FIES, estão na frente dela. Então, se a gente for imaginar que se o MEC vai chamar todos os que nunca tiveram FIES, que queiram medicina, para depois sobrar para quem já teve o FIES,
a chance fica bem mais reduzida num curso bastante concorrido. E o formado? Pode. Como eu disse, pode. Só que, por exemplo, o formado que não tenha sido beneficiado pelo FIES é a terceira opção. E o formado que utilizou o FIES é a quarta opção. Então, resumindo, primeira prioridade, quem nunca utilizou o FIES. Segunda, quem já utilizou o FIES, mas quitou. Terceira, quem é formado, mas nunca utilizou o FIES. E quarta, quem é formado, utilizou o FIES e quitou. Então, essas são as regras, as ordens de prioridade. Portanto, podem sim solicitar em cursos que há muita procura, há menos procura, que há muita vaga, ou especificamente numa das séries possa ter mais procura, a chance acaba sendo bem maior. Mas quando é, por exemplo, medicina, que é um curso que tem muita procura, que boa parte da minha audiência acaba sendo esses estudantes, fica mais difícil. Então, falando sobre financiamento estudantil, eu fiquei afastado um pouco porque não houve nenhum fato relevante sobre o FIES recente. O que mais ocorreu foi que a lista de espera que iria ser até 16 de março foi prorrogada por 30 dias, praticamente, 16 de abril, e não foi aberto o processo de vagas remanescentes, ou que eu acreditava que não iria ocorrer, porque não aconteceu nos últimos 3 anos no primeiro semestre. Mas eu acreditava que a promessa do governo, que seria feita a segunda edição do FIES, para quem não fez o Enem em 2020, porque esses estudantes que se formaram em 20 e os que nunca tinham feito o FIES, até o momento não puderam solicitar o FIES. Então há uma demanda muito grande desses estudantes agora no segundo semestre, deve haver uma concorrência bem maior por conta dessa demanda represada dos estudantes formados em 2020 e que fizeram o Enem agora lá em fevereiro, mais ou menos, por conta de todo esse atraso por conta da pandemia. Dentre várias perguntas que eu tenho recebido também, um estudante perguntou que se é verdade que amanhã vai começar a FIES, inscrição. Bom, como eu disse, todo o processo tem que ter um edital. Até o momento não tem nada publicado de edital nem de portaria. Então, nunca foi feita uma inscrição aberta às pressas abruptamente. Sempre é feito com uma antecedência de no mínimo 30 dias, avisando quando é que vai ocorrer o FIES, enfim. Eu acredito que as próximas inscrições, o governo antecipou no primeiro ano, no primeiro semestre, eu acredito que poderá ocorrer agora as inscrições a partir de julho de 2021, segundo semestre. Acho que vai ter uma demanda grande, mas as instituições ao mesmo tempo também devem ter interesse de abrir o maior número de vagas possíveis para FIES, tá bom? Então, importante eu dizer também que vou voltar a fazer vários vídeos sobre vários assuntos, principalmente as dúvidas mais frequentes de vocês. E especificamente uma delas que eu já vou fazer é alternativas do financiamento estudantil para a medicina. Por que um financiamento estudantil de banco não é a mesma coisa do que um financiamento estudantil? O financiamento de banco tem umas características. O financiamento estudantil de banco também é diferente. É isso que eu vou explicar no próximo vídeo. Se vocês seguirem os meus vídeos no volteausestudos.com.br/FIES, eu tenho apanhado ali dos principais vídeos sobre financiamento estudantil. Eu fui cada vez mais fazendo vídeos, evoluindo sobre o assunto e percebi que tem muita gente caindo aqui pela primeira vez no meu canal e que não sabe às vezes o beabá do FIES. Para esses eu indico aquele vídeo mais completo do FIES, é um vídeo de cerca de 1 hora, onde eu explico muitos e muitos detalhes. E tem ali bem explicadinho como é que funciona, para quem que é, quais são as regras. Vai ser assim? Não sei se vai mudar. O governo já anunciou no começo do primeiro semestre mudanças na forma do processo de vagas remanescentes para o segundo semestre de 2021, deixando de ser ordem de chegada das vagas que sobraram, das vagas remanescentes, e passando a também ser considerado a nota do Enem. Eu fiz um vídeo explicando todo sobre esse detalhe, inclusive eu acho que isso é justo, porque prejudicava muito aquela questão por conta de internet que caía. O governo deve ter recebido muita demanda nesse sentido, até processos talvez, e por conta disso vai ter essa nota vai ser a nota. Foi anunciado. Vai ser feito assim? Eu acredito que sim, apesar que havia sido anunciado há mais de 1 ano que no primeiro semestre de 2021 seria elevada as notas de redação no Enem
e ela não foi realizado. Seria necessário nota de redação acima de 400 pontos e foi mantido nota maior que 0. Então, algumas coisas que são antecipadas, enquanto não saem no edital, não dá para ter certeza que se realmente vai ser assim. Eu não quero dar esperança para vocês aí, porque eu sei que muitos e muitos estudantes do meu canal conseguiram FIES, principalmente para medicina, e ficaram muito contentes por conta dessas dicas que eu sempre dei, desse processo de vagas remanescentes, dessa oportunidade. E que não conseguiu ainda, estava muito ansioso e aguardando muito essa situação. Então não quero dar falsa esperança, mas enquanto não tiver um edital dizendo que vai ser diferente, não dá para a gente ter certeza. Na situação política que a gente vive, com essas confusões de muda a lei, volta a lei, quero isso, quero aquilo, a gente nunca se sabe, né? Então, o que dá para a gente saber é que tem que aguardar realmente o edital ser publicado e que deve ocorrer aí nos próximos 40 dias, mais ou menos, acho que já deve ter alguma novidade. Porque antes disso, eles abrem os processos para as instituições de ensino se inscreverem. Porque o processo não é simplesmente, aluno, quem quer FIES está aqui. Não. Instituições de ensino, vocês vão participar? Quais cursos? Quantas vagas? Enfim. E aí eles se habilitam, quem está dentro das regras de poder financiar o curso, entra nessa situação, para depois serem oferecidas as vagas para os estudantes. Por isso que eu falo que não é uma coisa que dá para fazer às pressas, entende? Tá bom? Se você tem alguma dúvida, algum assunto bastante recorrente, visite o canal, inscreva-se aí, ative as notificações para a gente poder marcar, para você saber à medida que os novos vídeos que eu estou prometendo vão ser publicados. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.